podcast voltou. Mais palmas. O podcast voltou. Deus de milagres. Deus de milagres. Deus de milagres. É o Anexo 2 Podcast no nosso lugar, meus amigos. Meus É isso aí. Cauê, No por mesmo favor, lugar fique de sempre. barba, mano. Tá bem melhor, né? Volta de barba, tudo volta, né, velho? Em nome de Jesus. Estamos pro nosso A lugar. barba bonita, né? Assim, nossa, que ele tem. Característica, né, pastor? Muito linda. Esse é o episódio 71. Ei, Estamos aí, hein? 71 é um chaveco, né, velho? Nesse lugar. Não, É não 71, não é é. 171. Não é É um. 171. É um 71. É, Pei. mas voltamos. Continuamos. Tava de férias, né? Só um tempinho. Longo verão, Thiago É. Brown. É, um Inverno, não É um longo inverno, na verdade. inverno se foi. É. É isso aí, pastora Francis. Qual é o tema da mensagem do último? Oi, tudo bem? E aí, E aí, pastor? Oi, tudo bem? Como vai? Oi, tudo bem? Como vai? Oi, tudo bem? Ela Gente, gravou o nem- último com ela. É O último verdade. foi... Tipo, é sério? É. É uma boa pergunta que o Cauê fez, porque na minha referência aqui, eu não tenho o nome da palavra. Nem eu. Deus de milagre. Deus de Batiza- Deus de milagre, velho. Deus de milagres. Amém. Milagres, plural. Milagres. Ah, Deus que de incrível. milagres. Amém. É É pra isso esse aí. tempo aí mesmo, então. Estamos precisando, pessoal. Voltamos com os milagres acontecendo. A gente voltou Glória a um pouquinho enferrujado, mas nós vamos desenferrujando, né? Ah, calma. Vai um Não, WD, porque né? Vai no É o WD. WD, o WD espiritual. Vai no WD espiritual. Vai um WD na... É cada coisa que Deus fala, né? Quando você está pregando, vem umas coisas assim, não tá no script, né? O WD não tava? Não tá. Vem do Neida, né? Vem, Essa vem. parte. WD não estava no script? Cara, não tava. Sério? Veio do nada. E depois ele ainda falou assim: o WD é a lágrima que molha as coisinhas É. e vai tirando Olha. toda a sujeirada. Que coisa linda, Tá né? incrustado. Não, parecia Incrustado. muito ali que tinha tudo a ver com o que Não você tá. disse. Eu achei que era pensado também, né? Não, É, saiu. No flow ali. Ei, foi, é Deus. Amém. Eu tenho um toque com WD aí, assim, já deu risada, assim. A Simone, Ela tem- ontem eu entrei em casa, a Simone tava... Não, você vai falando no na palco, porta. eu tenho... Fogão, negócio do banheiro, essas coisas. Vocês têm também? Não, não, quando toque de limpeza, sim, para algumas coisas, mas quando a senhora falou que tinha toque de WD, É muito aí bom. ela deu WD. muita risada. Eu não tenho toque dessas coisas, não. Era bom na bicicleta, você lembra que passava na corrente É, também? então. Eu passava aquilo no controle do videogame. Mas, ó, posso velho. falar? Meu Deus. Eu devia ter falado, porque a bicicleta é Engrenagem, perfeita, é uma né? engrenagem. Mas você com uma chegou a solda citar alguma coisa de segura. engrenagem, né, no meio? É, sim. E aí você mete um WD, depois você põe um olhinho de máquina. É, Roda que roda. É. uma beleza. A gente tá voltando a rodar. Estamos com a pastora França aqui, que é formada pelo Senai. É curso de Técnico mecânica, né? Mecânica. Quem é que tem uma pastora formada pelo Senai pregando? Ninguém, só a gente, Só a gente, mano. exclusividade, A né? palavra de WD tem noção disso. Braba. Temos isso no nosso lugar. Tudo isso. Você vai fazer aquele resumão pra nós da palavra ou a gente... que você Vamos pre- no flow, a gente já foi lá no WD. É, já fomos, né? Já fomos, pincelamos, cara. voltamos. Não, eu posso falar algumas coisas. A gente está no livro de Neemias, estudando o livro de Neemias pelo fato de nós estarmos no jejum de Neemias. Tem uma pergunta, você está no jejum de Neemias? Sim, estou. E você está conseguindo acompanhar os textos? Estou. Todos os dias eu recebo os textos. Hoje, por exemplo, foi milagres, né? Então, Pois é, olha que coincidência. Deus, coincidência. Não foi uma coincidência. Você está acompanhando? Sim, muito. Eu gosto de jejum e eu tenho uma quedinha por ter jejum, então Esse eu aí gosta. adoro. E eu acho extremamente importante. Eu Mas tô o que você recebendo está os achando textos. desses jejuns com textos como se fossem devocionais para você? Eu acho bom. Eu oro por diversas coisas ali no jejum, né? Eu tô entendendo que o jejum da igreja não é só pela igreja. Não. Né? É por mim, pela minha família e automaticamente, porque uma vez o Marcinho ensinou a gente que a Corpo. igreja, exato, são famílias ali. Então a casa precisa estar boa para que tá bom. Então eu gosto, é uma orientação ali para orar e depois vem outras coisas. É legal. E você, Cauê? Tamo aí. E eu gosto pra caramba dos textos. Quem que tem você falou que tem as suas escribas? Não, na verdade... Elas te auxiliam? Elas digitam, pensam comigo, a Dani e a Lu. Mas é muito bom eu os faço textos. aqui na igreja e a gente gasta tempo. Eu falei que ia mostrar, ó. É, isso que eu ia Bíblias. perguntar. São várias Eu amo, bíblias sabia? que Olha, rola. Olha essa aqui. Bíblia, ela tá com um certo mofo. Nossa, olha, tá soltinha. E aqui
Sim. Essa aqui, Rodolfo. É Bíblia que foi, Isso é Bíblia boa, a Bíblia que foi usada. foi em alguma igreja, que foi muitas Meu vezes. Deus, tá em partes. Ela tá em Olha partes. isso aqui, gente. Gente, a Bíblia tá soltinha da Silva. gente, Tem uma Tem uma folha aqui. É alguma coisa importante aqui. Mas É, na é época era profética, assim, ó, os Não, rolos da gente. lei eram desse jeito, ó. Pois é, esses os são pergaminhos. os meus pergaminhos. É. E aqui, essa daqui é uma Thompson, a minha primeira Bíblia de estudo. Ela já foi queimada também, ó. Passou, acho que no fogão ali. Meu Deus. Não, sabe o que que é? Meu Eu Deus. dormia lendo a Bíblia e eu tinha aquela luz bem forte. Sabe aquelas luzes bem... Queimou? Queimou. Deve ter encostado na Deve ter lâmpada. encostado na lâmpada e queimou. Imagina se tivesse pego fogo. Meu Eu Deus. tinha... eu Isso aí é guerreiro, hein? não existiria hoje, né? Cara, tem até um testemunho. Aqui, Testamento ó, olha da ali. Francis tem aqui. Ó, Tem noção disso aqui? Meu Deus. e aqui o amarelinho, ó, o Neemias. Ó, o Neemias. O Neemias tá bem. Neemias, É, Neemias. tá bem característico, assim, de quem já estudou, rabiscou. Você disse que a sua conversão senhora- teve Aqui, ó. a ver com Neemias, pastor? A senhora Eu disse, cara, muito legal, A né? senhora pegou uma Bíblia há 2 cultos atrás de um menino. A Bíblia do menino, cara, tava É toda. É a do Toda. Elisinho. É a do É do Elisinho. Elisinho, É, cara. meu Deus, eu achei sensacional Ah, aqui. e olha que legal, a gente fez muitas anotações de Neemias na mão, tipo manuscritos mesmo. Só que conforme a gente foi inserindo no jejum, a gente já foi rasgando e jogando, sabe? Porque era muita anotação na mão. A gente fez dessa vez com muito cuidado, muito carinho. E a minha 52 dias Bíblia rabiscada aí. toda rabiscada, ó. Ai, caramba, desculpa, gente. Aqui, ó, toda rabiscada. Sabe o que é Tem legal da Bíblia rabiscada? Porque Muito louco, né? a Bíblia- Ó, ela ó. fixa na sua cabeça, né? É. Na sua mente, olha cada que delícia, passagem. olha. Eu sou da Bíblia assim também, sabia? Eu não gosto muito da Bíblia digital. Lógico, ela é muito mais gosto fácil de muito. você manusear, né? Ó, muito ó. mais fácil de fazer as coisas, mas a Bíblia, assim, ela te dá mais embasamento bíblico, De sabe? noite eu só leio ela no. É. É que, na verdade, eu estou enxergando um pouco e eu não consigo mais ler assim. Aqui tá escrito, Neemias ficou louco. Que essa daqui se Ah, Neemias ficou muito louco. Tem um dia aqui, cara, que ele fica muito louco. Posso ler? Pode, claro. enxergava bem, hein? Olha isso. O tamanho da letra. É, cara, enxergava bem demais ali, ó. Faz um tempinho aí, então. Deus. Olha aqui o que ele fez o dia que ele ficou louco. É, muito louco, ele ficou muito louco. Ele falou assim, ó. Então, soube o mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias e fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou, a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias para fora da câmara. E então ordenei que purificassem as câmaras. Mas tem um que ele pega o cara pelo cabelo. Eu amei. Eu amei. Cara, aqui, ó. Tá no 13. Que louco, né? Vi também, tal. Aí ele fala assim, ó. Neemias 13, 24. 13 e 25. Contendi com eles. Ficou louco. Ele estava louco. Vamos no 23, vai. Vi também, naqueles dias, que judeus haviam se casado com mulheres astoditas, amonitas e moabitas. E seus filhos falavam meio astodita e não sabiam falar judaico. Ficou louco. Mas a língua de seu respectivo povo. Contendi com eles, os amaldiçoei, espanquei alguns deles e lhes arranquei os cabelos, os conjurei por Deus, dizendo, não dareis vossas filhas e seus filhos, e não tomareis suas filhas, nem vossos filhos. Ai, ele arregaçou. Arrebentou todo mundo. Espanquei louco. alguns deles, é bom. né? Espanquei algum... Não, imagina, puxou relato pelos puxando. cabelos. É, o velho, gente, isso aqui é o Velho Testamento. Mas a gente se comparar com Neemias aí, começa a puxar o cabelo dos... Não, Espancar os irmãos. não, mas o que eu acho sobre isso é que tem dia que até um homem de Deus perde a paciência. É, com certeza. Mas vamos voltar lá, né? Sim. O grande negócio assim que a senhora pregou hoje sobre Neemias, o que a senhora tentou passar com a passagem? E a mensagem que a senhora tentou passar, a senhora conseguiu na concepção Eu da senhora? tentei. Não, porque foi uma mensagem de... Você respondeu a pergunta, eu acho. Rapaz, a pergunta certa é essa, né, cara? Não sei. Corta, vou refazer a Não, pergunta. eu que tenho que perguntar pra você, Rodolfo. Você recebeu? Eu tentei. Eu me esforcei. Deu pra vocês entenderem? Claro que deu, gente. Claro Me que deu. esforcei. Eu falo porque, por exemplo, pastor, eu já vi muitas... Eu leio bastante Neemias também, porque eu gosto da história de Neemias, né? E a senhora veio com uma história de Neemias que eu nunca tinha prestado atenção, sabe?
nas coisas de Deus que Neemias se proporcionou a fazer e a pensar. Foi um raciocínio diferente das pregações de Neemias que eu vejo. Porque normalmente quando a gente vê uma pregação de Neemias, é sobre reconstrução dos muros, é sobre você ir, sobre você deixar entusiasmar as pessoas, porque ele teve dois inimigos, por exemplo, né? Sanbalat e Tobias, por exemplo, que se levantaram contra aquele povo. Então todas as pregações... Recém, mais uma pá deles, uma né? pá deles. Então, tentando desanimar o povo na construção do muro, colocando um monte de coisas na cabeça daquelas pessoas. E ele teve que ser um grande líder, sabe, para animar as pessoas, para não deixar as pessoas desanimarem na construção dos muros. Faz sentido? Sim, faz sentido, Então. claro. Bom, na verdade, Neemias, ele é hoje o Spadini falou um negócio interessante. Ele falou, Neemias é o primeiro coaching. Né? É Na verdade. verdade, um coach é o quê? É um técnico, é alguém que coordena, estimula, Motiva, né? Traz equipa, enfim, é isso aí. Então, Neemias é esse cara, né? Então, na verdade, como nós estamos no estudo de Neemias, hoje o dia no nosso jejum era milagres, ou graças a Deus, e eu queria trazer esse tema, obviamente, mas o que eu quis enfatizar, na verdade, é que nenhum milagre, o maior milagre que Deus opera é o que Ele opera em nós. Sim. Né? Não o físico ali. O físico existe, e Deus é Deus de sobrenaturalidade, e Ele vai fazer, e Ele faz, e Ele tem feito, porque, na verdade, nós somos um grande milagre, né? Sim. Mas o que eu quis enfatizar ali é que o primeiro milagre acontece em nós, e a gente precisa viver, ao longo da nossa vida cristã, muitos milagres. A gente gosta do milagre lá da conversão, depois a gente gosta de ver um enfermo sair andando, mas, assim, o milagre, ele é uma pista de duas vias. É um processo de milagres. Não, e ele vai e volta, porque a primeira coisa que Neemias faz é aqueles 5 palavrinhas lá. Ele senta, chora. Senta, chora. Lamenta, jejua e ora. Né? Então, assim, antes dele... Ele não sabia que ele ia viver aquele milagre. Ele tinha um lamento. Sim. O coração dele estava rasgado ali. O irmão dele tinha ido até lá e contado para ele a condição. Então, ele internaliza aquilo. Ele fala, pô, eu faço parte disso. Nós sabíamos, nós tínhamos um plano, um roteiro de Deus. Se tivesse dado tudo certo, se a gente tivesse feito direitinho as coisas, não tinha dado errado. Como estava escrito, né? Não tinha dado errado. E ele não falou, se eles tivessem feito direitinho. Ele falou, se nós estivéssemos feito direitinho. Se a gente tivesse... O mesmo acontece com a gente todos os dias, queridos. Claro. Na nossa vida pessoal. Se eu tivesse, né? Uhum. Se eu tivesse ouvido. Sido manso. Se eu tivesse, tal. Entendeu? Se eu tivesse... Né? Isso acontece nas nossas vidas, mas também na nossa comunidade. Se a gente tivesse feito direitinho as coisas, do jeitinho que Deus explicou, teria passado por um deserto? Não. Teria passado por um exílio? Teria sido tão longo esse deserto? Então, assim, ainda bem que nós fizemos direitinho, que não foi tão longo assim o deserto. Deus virou a nossa chave. Porque às vezes você faz direitinho, mas você tem que passar por algumas coisas de qualquer jeito. Vai passar. Mas, assim, Deus vira a nossa chavinha, entendeu? É assim que eu tenho me sentido, como Deus virando a minha chavinha, Deus virando a nossa chavinha. Então, o que acontece? Ele vai e ele fala assim, isso não é um problema do povo, isso é um problema nosso. Eu sou parte desse povo. E aí, o milagre começa a acontecer ali, porque o primeiro milagre é ele ser totalmente capacitado para sair. Foi milagroso. Normalmente, os reis faziam dos seus súditos e judeu era tipo uma quinta classe lá, boa para servir, boa intelectualmente, boa culturalmente. Sabe quando a pessoa quer contratar um crente porque sabe que ele não vai roubar? Já vem com o histórico. Não rouba, não fala palavrão. Não vai beber suas bebidas. Então, assim, é mais ou menos isso, né? E é o que aqueles reis viviam, os governadores de províncias e tudo. E Ciro, né? Então, libera ele ali. Pastora, a senhora pregou hoje, a senhora falou assim, estou pregando aqui com a minha alma. E a senhora, em um determinado momento, também falou assim... Com o meu espírito. Com o meu espírito, com o meu espírito. E eu estou
voltando. Eu olhei para o Márcio hoje, a gente está fazendo uma coisa em casa, e eu falei, eu estou voltando. A senhora teve a mesma a gente sabe do carinho da senhora pela igreja, tá? E da responsabilidade que a senhora tem aqui com todos, com todos. Eu converso muito isso com o Cauê, a gente fala da acessibilidade que a nossa igreja tem com os pastores aqui. Então a gente sabe do carinho que a senhora tem. Quando a senhora fala, eu estou voltando, será que foi, para pregar sobre Neemias, será que foi a mesma sensação de quando o irmão de Neemias chegou e falou do que estava acontecendo em Jerusalém? A senhora olhou para a igreja e sentiu algo desse tipo? Falou, caramba, eu preciso voltar para essa igreja aqui, eu preciso voltar para Francis, que fala para Francis. E aí o Thiago estava do meu lado. Quando a Francis falou, eu estou voltando, ele virou para mim, prepara o lombo. E eu escrevi isso aqui, tá ligado? Quem é o Thiago que eu vou preparar? O Thiago é um menino da igreja, a gente vai falar, a Francis está voltando, vixe, prepara o lombo. Aí eu falei, ei, Francis voltou. Não. Eu sou intensa, né? Uhum. Eu sou apaixonada pelas coisas de Deus, pela obra, pela casa de Deus. Eu sou intensa, eu gosto de falar alto, eu gosto de rir alto. Eu sou apaixonada, né? Eu gosto de gente. Eu tenho essa característica minha, assim. E durante um tempo, né? Durante um ano e pouquinho, eu fiquei muito apagadinha, assim, sabe? Tava meio tristinha. Mas, assim, em todos os sentidos, assim, né? Eu acho que todo ser humano, todo homem e mulher de Deus, eventualmente precisa passar por desertos. Deus permite, né? Gosto muito daquele louvor que fala que ele nos leva ao deserto para falar de amor. Sim. Né? Me deixa passar pelo vale para mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade e pinta um arco-íris. Para a gente ficar perto. Ele traz a gente para perto, né? A vida de um cristão, ela contém cruz. Sim. Ela não é uma vida sei lá. Só vitória. Só vitória. Só vitória. Só vitória. Super tranquilo. Não. A vida do cristão, ela contém cruz, né? Às vezes as pessoas falam, não, é só cruz. Não é só Também cruz. não. Ela contém cruz. Ela contém vitórias, milagres, sinais, maravilhas, muita alegria, muita festa, muita dança, mas contém muito choro. E Deus, ele nos leva a determinados desertos. E eu creio que eu fui levada a um tempo de reflexão, um tempo de olhar para mim, um tempo de me autoanalisar, um tempo de saber se as coisas que eu faço são coisas que eu aprendi e faço naturalmente, assim, como repetição, ou se é o que Deus tem para mim nessa estação. Nós precisávamos questionar a condição e ministerial que nós vivíamos, nós precisávamos questionar se o tempo de viver essas coisas era esse ou não. Então, ir para dentro não é uma coisa de pecador, ter uma depressão, é uma coisa, né, de você ter um tempo maior de solitude. Recolher, né? Tirar essa alegria, vai embora, né? No lugar vem outros sentimentos, mas são sentimentos que você precisa se olhar, se autoanalisar, porque, no meu caso, eu sou uma líder. E aí eu posso falar, porque da mesa eu sou o mais novo daqui. E muitas pessoas falaram para mim assim, não, essa não é a Francis. Porque pregava pouco e em diversas ocasiões eu falei, não, falavam para mim, não, essa aí não é pastora ainda não. Aí eu ficava tipo assim... Sério? Várias rodas diferentes sentiram. Então, quer dizer, a igreja sentiu o que a pastora viveu. Isso mostra a intensidade dela, porque a igreja viveu, sentiu, né, ela. Fielipe, eu sou muito transparente. Isso, assim, é uma característica natural minha. Eu choro, eu dou risada, eu rolo, eu fico suja, eu dou bronca. Eu sou espontânea, eu tenho uma espontaneidade. Mas eu acho que nesse processo, mesmo a gente não percebendo, a gente está internalizado. O que acontece? As pessoas, você estava escondendo, segurando alguma informação? Não, eu não estava. Eu estava, na verdade, fazendo essa sentada de falar, eu preciso saber quem eu sou para saber para onde vou, né? Pessoalmente. E isso interfere no casamento, que o meu marido olha, não me reconhece, isso interfere, assim,
vamos ser para onde? Não, hoje Tudo, não. né, pastora? Hoje não, eu não quero, eu estou fazendo um caminho inverso aqui e fazer escolhas, não ir para onde todo mundo está indo, não porque eu não gosto das pessoas, mas assim, porque assim, Deus, eu preciso descansar meu corpo, preciso descansar minha mente para eu poder ter mais clareza para essa Você poder estação. achar o caminho, né? Você faz volta assim, para poder... a gente... E ser assertivo também, Sim, né? sim. Não ir... Não adianta você querer fazer tudo. E também tem... Eu acho que tem uma questão de fases da vida, né? De amadurecimento pessoal, de viradas de chave, de ciclos, né? E tem uma questão de liderança, porque a gente conduz um povo, né? E a gente precisa ouvir a voz de Deus para saber e também Para onde conduzi-los, né? para onde conduzi-los. E também a gente precisa de escapes, muitas vezes, para saber como nós vamos sair de uma condição, como vai ser, se Deus quer isso mesmo, se essa é a vontade dele, se ele está com você naquilo que você está pensando, se é um pensamento do teu coração. Então, muitas complexidades aí. Acho que... Bastante. Respondeu. Não, respondeu, sim. Entendedores entenderão. sim, é isso aí. Cauê, eu lembro quando eu fui levar meu primeiro devocional na ONG, eu acompanhava o Lui lá, e aí eu fui levar meu primeiro devocional, eu falei com a pastora. Aí eu falei assim, a senhora não sei se a senhora lembra disso. Ela falou, Rodolfo, é muito fácil eu vou devocional. O que você está vivendo com Deus na sua vida? Eu falei, bom, eu estou passando um monte de coisa. Fala sobre isso. Fala sobre isso. Sim. Então você vai trazer uma palavra que você está vivendo, você vai mostrar um engajamento com quem vai escutar, que é sensacional. Muitas vezes o pastor Marcinho está pregando, ele começa a chorar. Por quê? Porque é do coração dele, cara. Hoje nós vimos a pastora ajoelhada falando de WD nos cantos do coração, nos cantos das coisas. Cara, isso é o grande negócio, né, cara? A gente ser transparente com as pessoas que a gente convive. Carinho, porque, sim. na verdade, isso aqui é uma grande comunidade, né? A igreja é uma grande comunidade. E a gente tem que ser transparente com as pessoas aqui. Então, Rodolfo, só respondendo a sua pergunta, você Sim, falou, você claro. chegou onde você queria chegar? Cara, eu não cheguei, porque quando eu cheguei no altar hoje e aquela adoração, Já tira o eu não chapéu. tinha onde chegar. Jesus chegou antes, entendeu? Não dava para eu estabelecer Perfeito. uma linha de chegada ali. Uhum. O nosso louvor, aquela Não, atmosfera Tava um negócio de hoje adoração, De uma entrega, né, cara? presença, uma coisa assim densa da parte de Isso Deus. que eu ia falar, não é Denso, pesada, mas denso, é grosso. palpável, Tava um grosso, negócio é o palpável. Eu caldão. entrei na igreja e eu falei para vocês fora aqui. O Thiago hoje ministrou no futebol hoje. O Thiago já tava numa unção, você via alguma coisa acontecer. Na hora que eu entrei na igreja, eu vi alguma coisa e a hora que começou o louvor, acho que, olha, em 2 anos e pouco, eu nunca vi um louvor igual hoje. Hoje foi brabo. Tava um negócio muito Pra quem tá denso, com né? sede no deserto, meu amigo, uma gotinha já muda muita É coisa. uma piscina, né? Eu gostei muito de ver o louvor hoje, falando de louvor, pastora, porque tava o Alê, a Yasmin, o Thiago O Bruno. e o Bruno, cara. Tipo, juntou cada um de um lugar assim, sabe? E Pra tudo fazer o mais. nosso lugar. né? Fazer o nosso lugar, fazer ué. o nosso lugar. Trocadilho, né? E foi muito legal, assim, sabe? Cada um tem um tom na voz, cada um tem, né? Não, mas não foi, Foi- isso. Não, foi Jesus. Foi Foi a Jesus, gente tava claro. ali, eu não conseguia. Não, eu tô falando que eu gostei de ver essa junção. Não, A foi. unidade É está que você não- falando, eu né? acho- Isso, unidade. Mas assim, eu não conseguia Falar mais. seguir ali, né? Não conseguia ali. Eu senti uma força, uma presença, um poder. Era palpável. Assim. A Tava senhora falou assim, fluido, né? eu vou falando e conforme eu for falando, você vai levantando. Bibibibá, levantou 1. Bibibibi, levantou 2. Isso no final. Levantou Ô, três. o Rodolfo já foi no final, já. Porque foi engraçado, deixa eu falar, vou perder o time aqui. Na hora que ela falou assim, ira, aí a igreja inteira levantou. Eu falei, não estou sozinho nessa. Obrigado, Jesus. Bom, a gente tá... Vou voltar pro começo, então, fazer uma pergunta. Next, begins, Sim. please. Com o passar dos anos, você falou isso na palavra, pastora. Com o passar dos anos, a gente vai ficando enferrujado e parando de crer em milagres. A igreja, no geral, assim. É isso? O ser humano, eu acho. Ser humano, né? É gostoso quando a gente encontra Jesus. Pá, aquela coisa, porque gente você viu acredita do em tudo. zero É. para sobrenaturalidade. Ele fala, você ouve, os amigos falam umas coisas, você fica viajando, você tem vontade de adorar, é uma delícia.
Só que uma fé madura é uma escolha diária. É uma escolha diária de luz todo dia, de ligar a luz todo dia. Tem dia que você está com preguiça, você não acende. Aí, pô, escurinho. Entendeu? Sujeirinha, vento, tempestade, uma decepção, uma condição que você não esperava, às vezes. esperava, uma frustração, ou alguma área da tua vida que não anda. Você vai sujando a tua fé, como se fosse sujando as suas engrenagens com Deus ali. E você para de chorar. Quando a gente para de chorar... Tem uma música. Sinal de frieza? Não, é um sinal de... Você não se importa. Eu acho que não sei, não faz mais diferença. Chorar é quando você Apatia, fica seco, né? apático, indiferente. Eu tenho muita coisa. Esse jejum falou muito sobre a apatia, né? Tem muitas coisas legais nesse jejum, assim, que a gente podia pôr aí e trazer. Mas fala, Felipe. Não, eu ia falar que tem uma música do Vilas Boas que ele fala que para Jesus não deixar que os olhos dele sequem. As suas lágrimas. Porque realmente a hora que seca, quer dizer, você já não está mais... Quando você olha uma pessoa que não tem Jesus, que está perdida e não tem mais compaixão... Compaixão, isso. Isso, quando você, por exemplo, está num momento de apelo na igreja, que a pessoa aceita Jesus e você... vai acabar. Faz diferença. São coisas assim, por exemplo, entendeu? E que as suas lágrimas se secam. Você não importa mais se uma pessoa que era pecador, agora tem vida, cara. Ela ressuscitou ali, nasceu um bebê na tua frente, você não tem mais alegria. Fala, ai, hora Falta de... quanto tempo para comer? Isso. Mas acontece. Acontece, a gente... E isso são as sujeirinhas, né? Então, a gente vai no deserto... Aí vem um chorinho, vai lavando. Eu tenho medo, medo, começa a gostar de beber de novo. Você começa a gostar de beber na fé, né? Sim. Você começa a se alegrar com pequenos milagres. Você começa a se alegrar quando você vê um atalaia na porta da igreja, já chora. Você começa a ligar para os detalhes, né? Não, você começa a se lembrar quem você era e quem você tem que ser, entendeu? Isso é real. Na hora do louvor eu fiquei olhando ali a galera e tal, e aí eu me lembrei de quando eu tocava, né? E eu amei ali. Que você tocou hoje. Aí eu falei, aí na hora de fazer a palavra, ele, quem vai fazer tal, não sei o que, eu falei, deixa eu fazer. Aí ele, então vai. Quando eu olhei para trás e vi você tocando, essa sinergia espiritual, né? Que é uma coisa linda. É como se o pregador fizesse assim... É bem importante. Eu olhei, bati o olho no Cauê e falei, é isso, vamos, Cauê. E é junto, né? Porque, às vezes... Tem uma sincronia ali, né? Porque é o que eu tô falando. Às vezes o músico, ele tá lá, ele tá tão acostumado a fazer isso que ele tá pensando na janta que ele vai fazer. Sim, tal, exatamente. Acontece. Desconecta, né? Pouco, né? Gente, é natural. A gente não vem pra igreja toda vez, entendeu? Acontece, o tempo passa. E eu acho que as pequenas limpezas, quando Deus nos leva a esses desertos... São essas limpezas que a gente precisa refazer nas nossas vidas, com choro mesmo, né? Lavando tudo que tem de sujeirinha, de encrostadinho ali, que precisa limpar de novo, sei lá. Coisas aí de Deus que Deus vai dando, a gente vai... Hoje foi hoje é uma data muito especial para mim, para Tansim e para Valentina, porque hoje eu faço 19 anos com a Tansim. Caramba! 14 de parabéns, mano. Deus abençoe. E aí, valeu. E aí a gente tava pensando lá em casa e tal, vamos sair pra jantar, fazer qualquer coisa. Aí um olhou pra cada um e falou, nós vamos pra igreja. Nós falamos juntos. E foi incrível isso, porque a gente veio e pegou um culto desse, sabe? Tipo, com a igreja toda. Posso falar, eu vou ser bem sincero aqui, fazia muito tempo que eu não via a igreja assim, sabe? E um louvor, que todo mundo conectado, assim. Hoje conectou. Eu tô sendo bem sincero, tá, pastora? Sem ofensa aqui. Hoje conectou. Porque às vezes vai você vai né? Não quero chatear, porque eu vi galera, depois de tudo que aconteceu, com essas mudanças de nome, não sei o que, essas coisas, a galera tava um pouco fria mesmo. As lágrimas não estavam vindo, sabe? Tá todo mundo muito assustado. Tá todo mundo muito assustado. Todo mundo muito assustado. E foi um presente de casamento hoje. Assim, ó. Então, foi um presente pra gente hoje de casamento, ver todo mundo junto e saber que a gente tá fazendo parte disso, você tá entendendo? Isso é muito bom. A gente faz parte de alguma coisa que
que estão nascendo, movimentando. né? Exatamente. Tá nascendo. Eu acho que coisas novas vão nascer nessa estação, sinceramente. Por isso que eu acho que Amém. eu precisei renascer, entendeu? A gente precisa renascer de vez em quando, assim. Eu E acho o que é que isso. você Eu acho que tem você no- está vivendo isso também, Cauê. É, É um novo renascimento. Então, é verdade. são coisas novas. É uma nova pessoa que está nascendo ali com valores, e também tem uma questão da transição de idade, sabe? A maneira que um pai olha para um filho é: vou te educar, vou te educar. A maneira que um vô olha para um filho é: você precisa ser educado, mas você também precisa ser mimado, cuidado, entendeu? Não tem nada, não vai morrer se você comer um doce, entendeu? Uhum. Tipo, então eu acho que a gente vive transições lindas assim, né? Eu acho incrível, né? E você, o que tem no teu coração da palavra é que essa é uma janela para milagres, para novos milagres. Eu sinto que o milagre está começando na gente. Sim. Mas é uma janela para sonhar com milagres, entendeu? Eu acredito de todo o meu coração em sobrenaturalidade de Deus, né? Eu me lembro que quando eu me converti, eu falava assim: nossa, se Deus não fizer nada, só essa presença, uau, não sei o quê, era o barato, né? Tipo, você fica embaratado, assim, parece que você... E tal, e só essa presença, nossa, não precisa nem eternidade, não precisa nada, tal, não sei o quê, você fica loucão, assim... Só que é muito bom viver isso, tudo bem, mas Deus ainda é Deus de sobrenaturalidade, o Deus que fala, que a gente escuta, o Deus que ao som da nossa voz Ele age, Ele manifesta poder, Ele manifesta transformação, Ele manifesta restauração, o Deus que usa pessoas tomadas da glória dele para que outras pessoas sejam renovadas, impulsionadas, como Neemias, né? Neemias, ele chega lá e ele tem características incríveis, né? Então ele vai lá e ele tem uma autoridade. E a autoridade dele fala, é interessante porque ele está lá triste servindo, né, como copeiro. E o cara fala: pô, persa, né? eu nunca te vi assim tão triste. O que você tem? Transparência, é verdade. Aí ele pega e fala assim: não, é que eu tô triste porque como eu posso aqui, tá comendo, bebendo, tá tudo bem com minha vida, tá tudo bem, mas o meu povo tá todo arregaçado, tá tudo ruim lá, não sei o quê. Olha o primeiro milagre. Neemias, o que você precisa? Exatamente. O que você precisa? Vou fazer umas cartas aqui. Aí Neemias já começa. Opa, peraí. Né? Milagre. Aí tudo bem. Aí ele faz essas cartas, consegue insumo, consegue tudo, consegue passar, consegue não sei o quê. Ele chega lá, estrategicamente. Ele chega lá e fala: eu sou um milagreiro, hein? Ó, me filmem, ó. Selfie. Não. Claro que não. Espera só um minuto. Ele foi ver o pão de queijo. Vai ver meu pão de queijo. Ele já foi ver. Aí, vai vendo. Aí, ele não fala isso. Ele fica por 3 dias escondido. E mais, ele não chegou com a sua comitiva de caravanas, de cavalos, carros, cavalos. Cara, ele chega na miudinha. Por quê? Porque, cara, quando você tem alguma coisa de Deus no seu coração, não sai que nem uma mala aberta, não sai. Os segredos. São seus segredinhos com Deus. É a reação, né, cara? Deus vai capacitar você. E aí, Neemias, ele sai. E ele vai sondar a cidade com 10 cavalos, com 20 cavalos, com um monte de mucamo, com gente... Não, eunuco. Não. Ele vai na manha, pega mais os pessoais ali. 5 pessoas. Segredo, você poucos, compartilha com os íntimos, com a intimidade. Então, Jesus, olha que legal. Jesus, ele tinha as multidões, ok. 70. Fazia o rolê, pregava, as pessoas encostavam nele, saía poder, ele curava, amava, pregava, belezinha. Tinha 70. Depois 12. E 3. E ainda dizem que ele teve 1, né? Se autodenominou 1 lá, né, Joãozinho? O mais querido, né? Um e amado. ele tinha os seus brother também, que era fora, né? Tinha brother fora. Ninguém fala disso. Não, eu As sempre... irmãs lá e Lázaro, Vai, né? Gabi. Mas... Pega aí, Gabi. Olha que gostoso, meio queimado.
Então, mas ele tinha os brothers, fora os discípulos e tal, ele ainda tinha os brothers, que eu chamo de parça, porque ele tinha as irmãs que ele frequentava. De vez em quando ele ia na casa de um cobrador de impostos fazer o rolê. Tava tudo bem para Jesus, né? Jesus é muito... né? E assim, eu também acho legal de Jesus, porque eu também tenho uma linha muito assim. Eu gosto dos meus amigos, dos meus íntimos, mas não acho que a gente tem que ficar cercado só deles, entendeu? Isso, tem que expandir, assim, sabe? Eu não gosto de ter, tipo, meus dozinhos lá, serve, funciona como reino, é funcional no reino, mas, né? Mas a gente tem que encontrar gente diferente, gente que faz coisa diferente, gente que fala uma língua diferente. É divertido. Porque é daí que vem o conhecimento, sabia? Você convivendo com pessoas diferentes, você tendo amizade com pessoas diferentes, que você aprimora até o seu próprio argumento sobre as coisas, velho. É incrível isso aí, é sensacional. Vem em comunidade, não adianta você querer viver fechadinho ali com 2, 3 e... Vocês viram a 4ª temporada já do The Chosen? Não, ainda não. Sensacional, velho. Mostra um pouco dos bastidores, assim, aí eles começam... Aí você... Cara, muito, muito louco. João e tal, e Tiago, eles começam a olhar, mano, quem que é que vai sentar do lado dele? Aí começa essas coisas da religião, né, da posição. E aí quando ele mudou o nome de Pedro. Ele mudou o nome de Pedro, aí já era, mano. Ele foi o nome de Sião, ele disse foi pra Pedro. Por que eles... E o meu nome? Não vai mudar meu nome? Mas eu posso falar uma coisa? Eu vi um comentáriozinho que eles eram muito jovens. Sim. Que, é real, e né? o mais velho era Pedro, possivelmente ali, porque ele era casado, por volta de 20 e poucos anos. Que os outros, eles eram muito jovens, então eles tinham as bobices de criança ainda, sabe? Maturidade, né? Deus conta com os jovens, né? No The Chosen eles são muito jovens. O Mateus é um garotinho todo limitado, tal, né? Com as suas limitações ali, mas eles eram muito jovens, então a cabeça deles tinha muito de coisa de criança mesmo, de chamar a mãe, sabe? Mãe, aí vinha a mãe, faz um milagre aí, tipo, né? Eles queriam, chama ali. E eles tinham muito isso, né? A ponto da mãe lá falou, qual dos meus filhos vai ser exatamente, mostra isso aí também. Né? Então são coisinhas assim. Mostra isso aí, é muito legal. Que a mãe fica, vocês não vão fazer nada? Tipo, dá mó dura nos dois, tipo assim, que vocês que tem que ir lá, vocês que tem que ser. Eles fizeram muito mais do que Pedro. Eles fizeram muito mais do que Pedro. Eu não vi. Rola, é muito legal. Então, mas eu não vi ainda. Então eu quero ver. E o pai só dá risada. E a mãe bota mal pilha. Vai lá falar com Jesus. Porque eles eram muito jovens. Então também os nossos desertos, porque depois esses meninos aí foram perseguidos. Sim, aí o chicote escantou depois. Depois que Jesus foi embora, eles aguentaram o tranco, né? Eles passaram por um deserto ali depressivo naqueles 3 dias, até descobrir tanto que assim, eles nem sacaram que Jesus entrou na cena. No caminho de Emaús, você tá falando? Não, que não eram os discípulos que estavam no caminho, mas na cena ali quando ele volta, né? Naquela casa que ele aparece, mas deixa eu ver, deixa eu ver as marcas. Peraí, mas deixa eu ver. Ressuscitar depois de 3 dias? Como assim? Sou eu, tô aqui. Não, mas ele tinha falado milhares de vezes que ia acontecer, mas mesmo assim, por causa da imaturidade. Então, ali, eles têm aquela experiência maravilhosa com o Espírito Santo, que os amadurece, né? E depois disso, eles, cada um, vão para um lugar. Isso vai os amadurecendo. Então, são os processos de Deus. Por isso que eu falo, que eu quis dizer hoje, né? Eles faziam milagres com as próprias mãos, mas eles precisavam ser o milagre. E quando eles viram um milagre? Quando eles vão dar de cara com a morte. Isso que eu ia falar. Quando Deus quer fazer um milagre também, e, por exemplo, Lázaro, porque chega a notícia para Jesus que Lázaro estava doente. E aí ele fala, tá bom. E aí tem uma passagem que ele fala assim, por causa de vocês que eu não fui lá. Ele falou para os discípulos, e os discípulos não entendem nada. Então receber o milagre de Deus é bom, mas e quando você é o alvo do milagre? E Deus quer fazer um milagre em você? Só que às vezes fazer um milagre em você, meu amigo, é levar você para a cova. Porque Jesus não podia ter ido antes e ter evitado? E podia ter ido lá e curado Lázaro. Quer dizer, Lázaro teve que morrer porque o milagre era nos caras, para eles verem. Você vê que tudo é um ensinamento, né? E era o amigo dele. Exatamente. Era o amigo dele. Ele sofreu também. Então hoje é legal pra caramba falar que ressuscitou, mas e pra Lázaro? Será que morreu para as irmãs dele, que viram ele morrer. Então, pra gerar um milagre, às vezes Quantos não são
quantos não recebem alguma coisa e estão ali participando para o milagre sem você? Sofrendo. Meus amigos. Bem. Eu tô em Neemias aqui. Pastor, a gente sabe que Neemias... A senhora falou de Esdras, né? Que vem antes de Neemias e a senhora falou... Qual foi a palavra mesmo que a senhora usou? Que Esdras restaurou. E a senhora acha que esse momento de reconstrução da igreja tem a ver com isso? Porque, por exemplo, quais são os muros da igreja? Essa é a pergunta. Porque se Neemias foi lá para levantar os muros, que uma cidade murada, creio eu, tá? Que uma cidade murada era uma cidade indefesa, como que a senhora vê? Uma cidade sem muros, uma cidade indefesa. Isso, exatamente. Uma cidade sem muros é uma cidade indefesa. Eu acho que é isso, faz sentido, não faz? Mas você estava usando uma palavra assim, mas uma cidade sem muros é uma cidade vulnerável, né? Quando tem brechas abertas, entra todo tipo de inimigo, você fica sujeito tanto a animais, a pestes e a invasores externos, né? Então você não tem como construir uma cultura, uma nação, se você naquele tempo, se você não se cercar de uma estrutura física, né, que são os muros. E, aliás, o povo judeu ama esses muros até hoje, fica beijando, pondo papelzinho, tudo isso, porque também a cidade murada e tudo isso é parte do orgulho nacional, de quem eles são como um povo. E eu fiquei pensando nisso nos muros espirituais que a gente está levantando aqui, tá? Eu fiquei olhando para a igreja, assim, todo mundo, vendo quem estava conectado, né? Essas coisas que a gente fica fazendo no culto, sabe? Quem está dormindo, quem está fitado com os olhos assim, sempre acesos e tal. Que a gente não, que você, que eu e o Cauê, nós estava assim, ó. Eu estava olhando para frente, né? Não queria falar nada, mas eu estava olhando para o pastor. No seu você caso. Estava olhando as pessoas ao redor. Eu e o Cauê estava jogados lá na igreja, não, eu também adorando a Deus. A questão é assim, no senso de responsabilidade da igreja, é falar, cara, a gente está levantando aqui muros espirituais para nossa igreja, para ser uma grande igreja, porque eu olho para a Valentina e falo, filha, essa igreja que você vai herdar, sabe? Que hoje a história está sendo contada para seu pai, para sua mãe, mas é você que vai estar lá, sabe? Logo, logo, porque as pessoas elas vão evoluindo, né? E eu fico feliz, assim, quando eu penso nisso, porque eu vejo muita gente na igreja ainda, sabe? E eu fico muito feliz quando eu vejo isso, porque a gente está construindo algo novo, a gente está construindo os muros da igreja, né? Então, meu pensamento era esse. Tá bom, bonito. Dá uma salva de palmas. Gostou? Obrigado. Tá bom, eu costumo cobrar essa palestra, mas hoje é de graça. Tá bom. A pergunta boa da palavra foi também quem de nós teria a moral de fazer o que Neemias fez? Você fez essa pergunta. Quem tem a moral de fazer? Eu usei essa palavra mesmo, foi. né? Quem tem a moral, né? E olhar para Deus e falar. Não, porque Neemias, ele deu umas enquadradas em Deus. Né? Assim, não no mau sentido, mas ele falou, Deus, você falou... É igual a Moisés, né? Então, se você falou que você é um Deus que destrói, que se a gente fizesse aquilo que não é da sua vontade, que o Senhor destruiria, então, Senhor, por favor, o Senhor também falou que se a gente se humilhasse, o Senhor restauraria. Cara, quem tem moral de chegar em Deus e falar... O cara tem que estar muito, né, focado, alinhado, porque assim, para chegar e realmente ter essa moral de falar isso para Deus... É uma coisa linda, né? Porque assim, você... Neemias 1:6, né? Eu tirei foto aqui, ó. Sabe quem pode fazer isso? Amigos. Quem é amigo de Deus. Né? Não é só temor. Temor é muito bom. Temor... Você tem que ter uma intimidade com Deus. Se pegar o próprio gancho do que a gente estava falando dos irmãos, né? Quando Jesus chega lá, Maria já chega... Mano, por que você não estava aqui, mano? Tipo, ela já chega como amiga. Se você tivesse aqui, ele não tinha morrido. É tipo isso, entendeu? É a mesma ousadia de quem é próximo. Porque ela sabia que ele era capaz de curar, entendeu? E Neemias e todos os homens audaciosos de Deus, eles chegam ali e falam, você falou. Se você falou. Você não é homem para que minta. Você não é filho de homem para que se arrependa. Entendeu? A sua lei, lá em Moisés, lá em Levítico, está dizendo isso aqui. Então, usa a palavra, né? Então, eu acho muito legal, porque gente que é bom de intercessão, gente que é bom de oração,
ora na palavra. Isso é legal. A pessoa ora na palavra. Então, vamos lá. Salmos. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. A minha força foi se esgotando com o tempo. Sabe quando você está zoado, você lê lá a palavra, se identifica lá com Davi. E então, eu reconheci diante de ti o meu pecado, não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões, Senhor, e tu me perdoaste. Quer dizer, eu não tinha perdoado muito ainda, mas já está falando, eu confessarei e o Senhor já me perdoou. Entendeu? Então, a gente ora na palavra. É muito louco e é muito especial. Davi era esse tipo de amigo de Deus, assim, de falar, eu sei quem eu fui. Então, quem tem a moral? Quem é amigo de Deus, quem tem capacidade de pedir, mas também de falar, eu pequei, errei. Né? E o segredo é a intimidade, né? Você tendo intimidade, você orando, indo, conversando, você é amigo, cara. Mas na prática mesmo, no front, É difícil, tipo, você quis dizer, né? Eu falei rei sírio no começo, mas é o Ataxerxes, né? É o Ataxerxes, é o rei persa. Eu acho que tudo é um aprendizado. A gente sempre sai. Deus sempre está preparando algo, cara. Preparando a gente para algo muito maior. Tenho certeza que daqui a pouco você vai sair muito mais forte, bodybuilder de tudo que você tá passando, velho. Ninguém vai tirar isso de você, olha, cara, você entendeu? E todo mundo, esse momento que a gente tá passando na igreja é incrível, porque vai formar um monte de gente com caráter de Cristo mesmo, um monte de gente. É isso, você entende? Uma característica de Neemias que eu acho mega importante é a característica dele ser muito ousado. Ele é ousado para orar, mas ele não é só usado para orar, ele é usado para agir, para fazer, para conduzir. Ele executa, porque né? tem gente que é bocudo, né? Então ele fala, Deus, sei o quê, porque isso... Mas Neemias, ele tem essa condição de ação, né? Porque ousadia não é só sobre você falar coisas, né? Não, eu falei mesmo. Eu disse mesmo. Sem responsabilidade nenhuma, né? Não, só falei. Falei, meu coração estava cheio. Falei, Não, ele fala para o rei, ele pede as coisas que ele precisa pedir e ele monta um plano ousado de reconstrução. Ele traz o povo para ele todo e ele vai nessa ousadia e ele começa a cativar os corarações ali com essa ousadia. Ele tem estratégia, né, cara, e graça, né? Então, ele estava totalmente envolvido, porque ele estava governando o povo, mas ao mesmo tempo, acho que foi essa semana que ele fala que o pessoal estava inclusive sofrendo, estava tudo com espada na mão, quer dizer, ainda tinha a parte de guerra que ele estava conduzindo também. O cara era um gestor gigante, porque assim, ele estava atacando todas as áreas, ele não tinha um do lado ali, então você fica com essa parte, eu fico com essa. Então ele foi ousado esse ponto, ele estava governando, ele estava sendo um sacerdote ali porque ele estava repreendendo o pessoal, ajustando isso, a parte de guerra, ele tinha inimigo na bota dele. Eram muitos inimigos. Isso, então. Né? Eram muitos inimigos, eram inimigos dentro do povo, porque os sacerdotes corrompidos, eles tinham agora poderes políticos e eles tinham também usufruíam de algumas benécias, né? Haviam povos de outras nações que estavam misturados e agora ele precisava lidar com isso. E outras pessoas das redondezas que estavam infiltradas ali, por quê? Porque queriam benefício. Sabe uma terra sem dono? Terra de ninguém? Então, todo mundo começa... Está ali, todo mundo está usufruindo de uma coisa ou de outra. O que acontecia ali é que havia muito empréstimos, juros com taxas altíssimas, pesadas. Então, as pessoas começaram a perder seus filhos. E da própria terra deles, né? As pessoas cobravam cobravam imposto da própria terra, que era um absurdo. Não, de dinheiro, né? Que precisava pegar empresado para não morrer. E aí, a pessoa começava a penhorar filho como escravo. Então, eu estou te devendo, eu pego meu filho e dou meu filho para ficar trabalhando lá para você, de graça, no seu estacionamento. Você entendeu? Sim. É uma loucura. Então, eram abusivos, juros abusivos. Então, era uma questão de tanta desordem que não era apenas construir um muro.
O que eles precisavam construir era uma identidade nacional. E para construir uma identidade nacional, como o povo restaurado de Deus, era necessário viver esse milagre. Mas o milagre não é os 52 dias, mas o milagre, na verdade, era esse povo converter os seus corações e lembrar realmente quem eles eram. Para voltar à identidade. Então, a parte da ousadia de Neemias era trazer de volta toda a identidade do povo de Deus, cultural, social, emocional. Eles precisavam se lembrar que eles eram ungidos e separados de Deus. Que quando você está ali no meio do negócio, que você está tão ferrado, você deve dinheiro, seu filho está perdido, fumando maconha, a tua filha está, sei lá, viajando, você não consegue se lembrar quem você era. Então, assim, o maior milagre é operar em mim. Até porque se você não lembrar, não adianta nada. Você vai resolver o problema ali do seu filho, mas daqui a pouco você vai ter um outro problema que você não vai conseguir resolver. Pois é, mas na hora que você está no rala e rola, na hora que você está no meio da fogueira e que está tudo pegando, que você não tem dinheiro para pagar o aluguel de amanhã, é difícil você lembrar que Deus é Deus de milagres. Sim. É difícil demais, entendeu? E a gente precisa... Porque esse triunfalismo cristão, Felipe, é muito complicado, porque a gente faz essas afirmações que, ok, mas quando você está em dor... É difícil. O Kevin falava isso, né? O Kevin sempre fala isso, que a pessoa em dor, ela só pensa na sua própria dor. E quando você está em dor, você não consegue ver além das circunstâncias. Então, parte do trabalho de Neemias era trazer para esse povo uma identidade de milagres. Sim. Por isso que eu acho, assim, um achado, né? Por isso que eu creio em todo o meu coração que fazer a obra em 52 dias era como se fosse para aquele povo falar, mas como assim? Exatamente. E eles precisavam festejar. Você vai ver no final que eles se alegram muito, que eles festejam muito, que eles choram muito e que eles pedem para que as leis sejam lidas. Quando eles percebem que aconteceu o milagre, aí eles falam, quem nós somos? Quem nós somos? Quem nós somos? Chama Esdras. E aí Esdras começa a ler. Legal. E ele começa a ler, e eles falam, lê de novo. E eles passam 7 dias lendo as leis e adorando a Deus. 7 dias lendo as leis e adorando a Deus. 7 dias lendo as leis e adorando a Deus. Por quê? Porque agora, cara, eles viram com os próprios olhos que toda o arregaço, o opróbrio, a tristeza, as dívidas. Por quê? Neemias vai lá e fala, você perdoa essas dívidas, porque foi uma reforma completa, não dá, entendeu? E aí, quando eles percebem o milagre, aí eles falam, tem Deus nessa parada. Aí eles voltam. Aí eles falam, eu quero ver, lê a lei, vamos ler a lei. Aí começa a ler os 5 primeiros livros da Bíblia, né, que é o Pentateuco, que são as leis, que é a conduta de um povo. E aí eles falam, lê mais, que os jovens não conheciam mais, estava tão longe que eles não conheciam mais. E aí Esdras vai lá e começa a ler. E eles festejam lindamente. Nossa. Entendeu? Então, o milagre, na verdade, é só um sinal. É só um sinal. Mas, na verdade, Deus está preocupado com você, com vocês. Esse milagre é muito interessante. A senhora falou uma coisa que eu anotei aqui, no meio do culto. A senhora falou assim, a gente gosta de ir na internet, meter a boca na vida alheia, de falar do outro. Só tem gente certa nesse mundo, abre aspas, sobretudo no mundo virtual. Mas se a gente sentar com o espelho na mão, achei sensacional. Nós vamos falar, entre aspas, meu Deus, o que eu pensei sobre mim. Foi um momento de reflexão sensacional, cara. Foi um momento de reflexão incrível, porque aquele povo que estava lá estava se deixando levar também pelas fofocas dos adversários ou dos inimigos de Neemias, né? E muitos que estavam caminhando com Neemias se levantou contra Neemias. Alguma analogia com a igreja de hoje ou não? E eu achei isso incrível. Falei, cara, por que a gente gosta tanto de ir pro outro? E essa ferramenta da internet hoje... Meu Deus do céu, cara. Eu tenho muito problema com o mundo polarizado. Tenho muito problema com o mundo polarizado, porque as pessoas, elas levantam bandeiras por outras pessoas. Só que pessoas, elas são...
elas são... Não, tá tudo bem. Elas são ótimas para alguma coisa, mas talvez uma outra área da vida delas elas sejam péssimas. E quando nós pegamos pessoas e fazemos delas ídolos, seja na política, seja na música, seja na cultura, seja na arte, a gente vai ter muitos problemas, porque fala assim, ele é o máximo, né? O máximo é Jesus, né? Que esse não teve erro, não teve pecado. Mas, assim, pessoas, elas vão tratar com os interesses delas. E elas vão também ter que tratar com as limitações delas. Então, nesse mundo polarizado, a gente tem que ter muito cuidado para a direita, para a esquerda. A gente tem que ter muito cuidado para cristão, sei lá, pentecostal, tradicional. A gente tem que ter cuidado com os calvinistas. A gente tem que ter muito equilíbrio da parte de Deus, porque a gente fica levantando bandeiras e torcendo como se fosse torcida do Corinthians. Mas, por exemplo, o Corinthians é seu time? Não. Qual que é? São Paulo. Tem coisa boa? Bastante. Mas tem um monte de lixo lá, não tem? Meu Deus. A gente é corintiano, vai Corinthians. Tem coisa boa? Tem a torcida só. Ultimamente é só isso mesmo. Não, o presidente meteu porrada esses dias, não sei quem, né? Então, assim, você vê... E aí a pessoa, ela põe a alma dela numa torcida, num time, num negócio. E ela fica, e aquilo é a vida dela, né? A gente tem gente... E aí um dia esse time corrompe. Um dia ele corrompe. E aí a pessoa fica arrasada. Ela fica colocou toda a mal. expectativa lá. E a mesma coisa acontece com a igreja, com os sacerdotes, com líderes, entendeu? E vai todo mundo pro buraco quando o líder vai, quando a igreja vai, quando o sacerdote vai. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse mundo polarizado, porque a gente precisa olhar para a cruz de Jesus, para Jesus, tem que ter bastante equilíbrio, bastante cuidado, porque senão a gente fica esse tipo de E hoje pessoas. está muito pior, né? Porque, sei lá, você tinha tanta mensagem boa, tanta coisa, agora você abre o negócio, é só desgraça, cara. É só um falando do outro, da igreja do outro, do pastor que fez... Ninguém quer falar de Jesus, nos últimos né? dias só tem isso, não tem mais um testemunho. Eu acho que tem gente... Eu achei bem pertinente, pastor, você falou, por exemplo, do negócio de milagre e tal, da falta de... Porque a gente não fala mais disso, cara. Então, e aí a internet é cheia de gente doida, cara. Eu não entendo muito isso. Eu não sou uma pessoa que fica também não gosto muito dessas notícias, porque gasta muito tempo da minha vida e eu não tenho muito tempo. E também tenho o meu emocional um pouco fragilizado, porque eu sou uma defensora da igreja. E eu fico muito ofendida pessoalmente. Aí me traz ira, tal, então eu tenho que tratar com as minhas coisas, entendeu? Eu sei como é isso. Então eu não vi as notícias, não vejo nada. Por quê? Porque eu sou, como se diz? Como uma pessoa reativa. não quer... Não, como uma pessoa não quer saber nada. Não sei. Um defeito que a pessoa tem quando ela não... Tapada, mas eu tenho uma palavra para isso. Bom, enfim. Não, porque eu escolho o que eu quero ouvir. Eu preciso ter autoridade sobre o meu dedo, que agora não é nem sobre a mente, né? Porque parece que o dedo manda mais. Eu preciso ter autoridade sobre o meu dedinho para eu escolher o que eu quero ouvir. Porque eu preciso ouvir coisas que me edificam ou que me ensinam alguma coisa, não que provocam a minha ira, entendeu? Sim. E eu amo a Igreja de Jesus. Então eu falo, cara, ninguém mais fala coisa boa de Jesus, né? E eu prefiro não ouvir. Então eu prefiro não ouvir. Eu tô num grupo da faculdade de direito da internet, direito cibernético, né, que fala. E a gente pega vários casos assim. É um grupo novo de estudante e tal. Tem um supervisor que é um menino que vai se formar. Ele está fazendo um TCC dele em direitos de internet. E ele criou esse grupo de pessoas interessadas. Então tem 12 pessoas, futuros advogados. Eu estou nesse meio. Fofo. E é muito legal porque você vê, são 3 eixos assim que sempre vai estar envolvido em escândalo e as pessoas fomentam isso. E as pessoas fomentam isso de verdade. O mundo gospel,
o entretenimento normal, music do mundo, tipo, sabe, Anitta, essas coisas. Fofoca e tal. de rádio e TV. Isso aí sempre vendeu, revista Contigo. E bodybuilding e o mundo da nutrição esportiva. Você sempre tem alguém falando alguma coisa. E por que eu tô vendo essas coisas assim, essas notícias? Porque muito do que essas pessoas fazem é cabível de processos. As pessoas, elas saem falando e elas nem sabem o que elas estão falando. Elas simplesmente estão pegando uma notícia e estão dando. Mas elas não se aprofundaram na notícia, elas não ouviram os dois lados. Você tem noção que nos próximos 10 anos vai ser o tipo de processo mais comum na área jurídica? O digital? Digital. Mas nos próximos 10 anos. Todo mundo só vive na internet, não tem mais vida normal. E aí a gente escuta, né? O advogado que não está prestando atenção para esse mercado, cara, vai ter muita dificuldade, porque é um mercado que vai crescer muito. Em 10 anos vai ser o tipo de processo mais comum que Maria da Penha, mais comum do que coisas penais. Você tem noção disso ou não? Todo mundo vai querer processar. Mas também todo mundo fala o que quer. Fala o cara nem terceiros. entrou na matéria, só fica passando, vai jogando. Não, eu fiz curso de jornalismo, né? A gente precisava investigar as fontes, a gente precisava... Deixa eu te fazer essa pergunta saindo de lado total. Na sua época tinha tanto viés... era tão enviesado assim o jornalismo, que nem é hoje? Sim e não. Era mais saudável, vamos dizer assim. Não. Você tinha liberdade para pensar? Não, na verdade, a faculdade de jornalismo, ela é uma faculdade de pensar, né? Quem não questiona... Ou deveria, né? Ela é uma... Só que o que acontece é que todas as faculdades, desde a minha época, eram faculdades que estão... que elas... Eu tenho que usar a palavra certa, né? Mas que os professores falam para você pensar de acordo com o que eles pensam, entendeu? Sim, então era enviesado. Então, porque a primeira coisa que você vai ler é Marx, né? A primeira coisa que você vai ler enfim, são esses pensadores. Mas a faculdade funcionava muito bem, você tinha acesso a muita informação e você podia buscar. Então assim... A faculdade de jornalismo também ensinava algumas coisas como checar as fontes, não ser tendencioso. Eles ensinam, o manual está lá, está claro, claro o manual. Então, você não ser tendencioso, você buscar os dois lados ou os três lados. Então, assim, a faculdade ensina. O problema é que as pessoas não fazem faculdade, né? Elas vão para as mídias sociais, de Neemias, se autodenominam. Tá bom. Mas está tudo bem. Andamos de lado um pouquinho. Mas, como diria o meu pastor. Então, olha que interessante sobre Neemias. Neemias, eu estava falando que ele animou o povo, e olha que bonitinho que eu acho. Ele fala assim, capítulo 2, ele fala, também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo. Não é como o rei Ataxerxes tinha sido bom com ele. Ele fala como Deus tinha sido tão bondoso comigo e o que o rei tinha me dito. E eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução. Entendeu? Quando ele contou os milagres dele, que ele já estava vivendo... O povo se animou. O povo falou, beleza, vamos fazer o negócio. Ele foi o primeiro a viver o milagre. Então, são tantos milagres. Aqui dentro de um culto não dá pra gente... Não, ele contou o milagre para incentivar o povo. Porque é o que então, você falou. ele põe o milagre aqui, falou como Deus é sobrenatural. Eu não tinha nada, eu era copeiro lá. Olha como ele foi legal comigo. Vamos acreditar aqui porque tem um milagre. E aí vai sonhando, e eles conseguem sonhar. Ele não se intimida com a destruição, ele também não olha para a destruição, não deixa o povo ficar olhando para as pedras. Na verdade, está pensando para frente, né? Ele pensa para frente e o povo também. Claro que o povo se cansa lá no meio, vocês viram, né? Um dia eles estão felizes, oscilam, assim, tal, eles têm toda essa coisa. Mas, assim, quando Deus te dá um projeto, um plano, quando Deus te revela algo da parte dele, vem junto o ânimo, a coragem, vem um jeitinho para você chamar o povo, vem o milagre para você. Deus dá o pacote completo, né? Para você levar o povo, né? É muito legal, é muito legal. O que vocês querem falar aí? O que o povo está perguntando? Tem pergunta aí, Cauê? Pergunta aqui. Já deu 1 hora de rec, vou fazer umas perguntinhas. E é isso aí. Vocês têm pergunta? Tem umas perguntas. Antes de ler a pergunta, posso fazer outra reflexão que a Francis fez também, que a pastora fez no culto, sobre quando a senhora falou Ele adotou, gente. Cara, quando a gente se olha no espelho, a gente fala da nossa última estação. A nossa última estação, você está feliz com a sua última estação?
Eu achei isso sensacional. E você, Rodolfo, você tá feliz? Muito. Olha. Tô muito feliz com a minha última estação. Aí eu falo assim, quem é você? Cara, eu também respondo essa pergunta com felicidade. Você está gostando? Eu falei, eu tô amando. Tudo que você foi perguntando, eu fui colocando aqui. Qual é o problema do Rodolfo? Aí tocou. Porque você falou, qual é o problema da Francis? Falou qual é o problema do Rodolfo, aí já veio uma... Meu Deus do céu, já veio um monte de coisa na minha cabeça. Eu falei, meu Deus, é verdade, cara. Eu sou muito reativo. Trabalhar com a internet e... Quando a senhora estava falando, a gente passou por alguns processos há 2 meses atrás, onde eu te liguei, né, pastora, como sempre, né, com aqueles gritos que eu dou no telefone. Pastora, fulano tá falando de mim, eu vou não sei o que lá. A senhora começar a rir no telefone, isso me deixa chateado. A senhora começa a rir da minha cara no telefone. Ah, mas é muito engraçado você nervoso, irmão. Não tem. Você é muito engraçado nervoso. Uma vez eu tava chorando no telefone, liguei pra ela, tava dentro do avião, ela falou assim, do nada, o assunto tinha na vela. Você conhece o Ronaldinho Gaúcho? Eu falei, pastora, conheço, por quê? Porque ele tá aqui na minha frente. Quer falar com ele? E o meu problema aqui que eu tô chorando. Eu te liguei por causa do meu problema, não é por causa do Ronaldinho Gaúcho. Que tem a ver o Ronaldinho? Rolê aleatório. Nossa, ela nem se ligou no que eu tava falando. Ela começou a rir, perguntou se eu queria falar com o Ronaldinho Gaúcho, velho. Meu Deus. Bom demais. Muito bom. Eu falei, mano, essa pessoa tá me tirando na moral, velho. Eu falei, mano... Ela, calma, cara, tá tudo bem, cara. Porra, você não sabe quem você é. Vai dar tudo bem. Vai dar calma, bom. Cara. Mas você conhece o Ronaldinho Gaúcho? Você viu como a pessoa é, né? Você faz isso com ele e ainda liga. Da próxima vez... Ele ainda liga de novo ainda. Ah, não era pra ter ligado? Ela fez isso pra você da próxima vez não tentar ligar pra ela, mas pelo visto não funcionou, viu? Não funcionou, cara. Vai continuar te ligando. Vai trocar de telefone, que eu vou continuar ligando. É melhor. Mas você fez a pergunta, não? Nem fiz a pergunta. Embora mais bravo, desligou o telefone mais bravo ainda. Não tem... Aí ele falou, calma, você não sabe quem você é, cara. Tá com essa energia à toa, com essas coisas. Para com isso. É só você não ver, Rodolfo. Tá tudo bem, cara. Fica dando moral pras pessoas. Aí passou. Aí eu escuto, né? Realmente, a gente não pode ficar dando... Você vê, a pessoa liga, já sabe o que vai ouvir, mas ela liga de novo, porque ela precisa ouvir de novo. Mas tá tudo certo. Eu não sou o único. Deve ter muita gente que é assim. Mas tá bom, amém. Eu já ligo sabendo a resposta. O Gustavo Rezende perguntou se a gente vai voltar a fazer ao vivo. Vamos voltar a fazer ao vivo, gente? Se Deus quiser, o nosso amado Gabriel voltemos abençoar o nosso lugar. O nosso lugar tem que... ao vivo é diferente, né? Uhum. É isso. Senhorita, a senhora Simone Nagem. Fez pergunta? Nossa noivinha. Quando é válido pedir perdão a Deus pelos pecados que não são os nossos, como Neemias fez? Boa pergunta, hein? Quando você faz parte de alguma coisa. Quando você está envolvido com aquilo? Não. Você quer se envolver? Por exemplo, quando você... É parte de alguma coisa. Se você tem pecado da tua família, que são pecados de geração em geração, e está lá no seu DNA um negócio, é melhor você pedir perdão, porque senão vai dar ruim para frente, entendeu? Se você é parte da igreja e quer meter pedra na igreja, não vai dar certo. Faça remissão de pecados por identificação, né? Porque o pecado do Rodolfo é meu pecado. Agora, eu não vou pedir pecado pelo seu Zé do Bar, entendeu? Não tem nada a ver. Ele está lá com o seu Zé Pilintra e eu aqui, entendeu? Não tenho nada a ver com isso. Mas quando esse pecado, quando a gente pede pelo outro, é pecado por identificação, como se fosse teu. Então, normalmente é família, marido. Por exemplo, você tem um marido alcoólatra. Começa a pedir perdão pelos pecados dele. Você tem um filho que tem questões de vício sexual. Peça perdão pelos pecados dele. Porque você é mãe, você é autoridade. Então, não é para você ficar pedindo perdão pelo pecado da vizinha, fofoqueira, não sei. Você precisa ter alguma ligação com o pecador, né? Porque aí você também tem autoridade para falar, é meu esse pecado, né? É isso. Boa pergunta. Boa. Agora, só menos que você seja um sacerdote, intercessor, aí você fala, meu Deus,
como nós, como igreja, quando a gente faz atos proféticos, que a gente vai pedir perdão pelos pecados de Guarulhos, da corrupção, mas isso daí é uma outra história, né? Mas ainda assim você tem uma identificação, o lugar onde você mora, que você vive. Ele vai afetar a sua vida de alguma forma também. Mas já é um outro nível de outra esfera, né? Dá para fazer. Lembrei de um testemunho do Juan sobre isso daí. De você não comprar a briga dos outros, que você estava falando dizer. Falou aqui, não foi? Ele contou aqui, não contou? Ele contou aqui. Quebrou um negócio do carro, uma consagração de um carro do amigo, e ele foi parar no hospital com uma doença terrível, irmão. Verdade. Não se mete em confusão aí. Que não tem nada a ver com você. Vai ficar caçando assunto. Tem muito Eu problema sempre já. brinco isso. Quando eu viajo para outros lugares, eu falo, tem uns principados aí, né? Falou. Cobre-me com o teu sangue, Eu lembro Jesus. que você contava isso pronto. daí. Nós estamos aqui para viajar, para se divertir, não estamos Cobre-me numa guerra com com seu ninguém. sangue, Jesus. Lava-me com o teu... Coloca uma redoma de fogo aqui na frente, anjo para cá. Qual que o Senhor fazia com o povo no deserto? Pronto. E vai, porque ficar arrumando confusão com o Deus asteca do não sei quem que Não rola. que tá lá 2 milhões de anos. Obrigada, Deus. Tô Considerações finais, pastora? É isso. Você tem algumas considerações finais? Fala igual o Ronaldinho, né? Contratado para comentar, para ser comentarista da Copa. É só. É isso aí. É isso aí. Isso aí, Galvão. Pega uma vodka pra mim, Rodolfo. Era só isso que você ouvia, né? Era só isso. Gente. Você pedia perdão por identificação, não? Quem conhecia Jesus naquela época, meu irmão? Perdoa, pai. Queridos, a gente precisa aprender bastante com Neemias, né? Compaixão, né? Pelo povo, ânimo, ousadia, estratégia, discrição. Tem muitas lições em Neemias. Você ser discreto, você ter um plano, você aperfeiçoar o plano, você ser tomado de uma autoridade como ele foi. Isso daí é um capítulo lindo que o Felipe abriu essa porta, mas nem entrei para não dar confusão com Sambalate, Tobias e todos os seus gessems. A senhora faz também uma sériezinha de Neemias. Pois é. Legal, hein, meu? Nossa, top, hein? Legal, Boa porque ideia. a gente tem que aprender tanto com Neemias. Eu acho que cada palavra que a senhora poderia trazer, a gente pode aprender mais também com a história dele. Vamos, isso é legal. Quinta Flix, né? Quinta Flix, Quinta essa é uma Flix. boa. Vamos de Quinta Flix, então. Tem que ter muita coragem, né? Para construir, coragem para lidar com os inimigos. Muita coragem mas o que eu quero deixar sobre hoje, também. tantas coisas, mas o que eu quero deixar sobre hoje é que Deus é um Deus de milagres. Amém. Amém. Deus ainda continua sendo um Deus de milagres. Ele age com sobrenaturalidade para abrir portas, né? Ele age com sobrenaturalidade para mudar a nossa história. Ele age com sobrenaturalidade para que nós possamos ser influenciadores. Ele continua fazendo milagres. E a gente precisa crer em mundo espiritual. Não acredito numa igreja que não acredita em sobrenaturalidade. A igreja de Jesus Cristo, ela é tomada por sobrenaturalidade. Por quê? Porque Jesus, ele é a própria sobrenaturalidade. Ele é sobrenatural. Ele morreu e ressuscitou. Então, é complexo tudo isso. Às vezes eu penso assim, né? Quando a gente fala, que viagem que a gente vive com um Jesus morto, ressurreto, um homem comum. Então, é uma grande viagem. Por que você crê? Porque você viveu sobrenaturalidade, Felipe. Amém. Por que você Sim, crê? sim. Porque você viveu. Porque senão seria só mais uma religião de um homem que tem umas ideias filosóficas, tal. Mas a nossa fé, ela é pautada ela é pautada e sustentada por um homem que viveu como homem e agora ele é Deus perfeito, morando em nós através do Espírito dele. E tudo isso é muito louco e muito sobrenatural. Por isso que a nossa boca precisa ter espadas de sobrenaturalidade. E o jejum levantado é muito sobrenatural. poderoso, É né? muito, é uma coisa, pra mim é uma coisa muito É sobrenatural. muito, Felipe. Isso é muito importante estar falando, porque eu sinto que nesse tempo é o que tem sido mais combatido mesmo, é isso aí mesmo. Claro. Falar isso com certeza, os últimos dias, né? E eu gosto de uma frase que eu acho que está em João, uma carta de João, que fala aquilo que vimos, que ouvimos e que apalpamos. Nós vimos. De tudo, nós vimos, vivemos e apalpamos. Não teve jeito. Que Jesus, ele demonstrava sobrenaturalidade, curava enfermo, fazia as paradas que era pra galera crer mesmo. E tanto que tinha lugar que ele não fazia. Falava, aqui o sinal que vocês querem é o de Jonas, mano. Mas o principal, ele fazia
Mas o ministério dele não era sobre isso. Não. Era sobre nós. É. É muito louco. Então, vamos lá. Sentar, chorar, lamentar, jejuar E orar. e orar. Ponto. É isso. Vamos nessa linha, porque depois Deus vai abrir um pouco mais as janelinhas, as portas, e a gente vai começar a entrar por algumas outras portas aí. Mas esse é um tempo de sobrenaturalidade, é um tempo e é uma janela de Deus, como disse o pastor, lindamente naquele culto. Eu acho que vocês têm que fazer esse podcast, porque eu acho que essa palavra ela precisa ficar guardada, gravada. Chamem, A gente tem que fazer. Porque... incentivem, tragam, porque aquele culto de domingo passado foi maravilhoso. Sim. E sobrenatural, e tem algo de profético naquele culto, e nós precisamos entrar nessas janelas aí de Deus. Eu estava de atalaia na porta da escada, e eu, no meio da pregação, eu já não estava servindo para... Já estava com a mão levantada, eu falei, meu Deus, atalaia aqui tá zero, né? Tá zero. Eu pensei na minha cabeça, eu falei assim, se eu conseguir falar com o Marcinho, eu nem falei com Deus nem nada, olha isso, eu falei, cara, se ele vier me dar oi, eu vou falar do podcast. Ele chegou perto de mim, aí veio o negócio, ele falou, a gente podia gravar sobre o assunto. Eu acho que a gente tem que gravar. Gravem. Foi um negócio muito Não deixe absurdo. perder esse culto, porque a gente precisa lembrar, absurdo. porque é profético, é marcante, é espiritual e é sobrenatural. Amém. Amém. É isso aí. Obrigada, gente. Deus Obrigado abençoe. a você pela sua presença aqui sempre com a gente. Lustre. Obrigadão. Tamo junto. E é isso, meus amigos. Até o próximo. Nós estamos de volta. Orem por nós e vamos com tudo. É isso aí. Beijo e até a próxima. Deus abençoe. de milagres, Valeu, gente. Deus de promessas, caminho no deserto. O Ale tava cantando.